Pastor Gilberto, buenas noches. No escucho. A Buenas ver. noches. Ahora sí. Ahora se escucha bien. ¿Cómo estás? Estamos bien, Sonia. también, gracias a Dios, estamos Bueno, todos bien. mucho frío por allá. Ahora no, estamos em Rivera, desde Axé. Ah, está en Rivera. Sim, para arreglar os estudos médicos. Ah, bien. Aprovechar a hacer todos los trámites. Sim, Está perfeito. bien, está bien. Déjame pasarte el host. Los alumnos de Venezuela tienen problemas muy serios con electricidad. Por Sim, eso no logran entrar. Después Mario de Argentina, por la pasantía médica, ve la clase el día siguiente. Y Fabián también. Entonces, por eso que a veces los hermanos de Venezuela son los que más entran, pero depende mucho que tengan electricidad ya. sim, Entonces, pero ellos visualizan la clase después. sim, ¿Tá? perfeito. Voy a la otra computadora para pasarte el host. Bien. Hoje vou falar com a tela de pantalla de computador, de celular, porque estou sem computadora hoje. Tá. Pero igual te paso el host. Dame un segundo. Bien, ya está, pastor. ¿Tá? Ya te pasé. Este host é para quê, pastor? Para que pueda compartir la pantalla, si no, no puede compartir nada. Porque eu estou em outro. Vamos ver. Tá? Para poder compartir la pantalla, tiene que entrar con el aparato que va a estar usando. Ahí viene un hermano, va a entrar un hermano. Muito bem. Bueno, eu estou usando o celular de Sony, que é melhor. Dale, ya está. Puede empezar también de ahí. Lo único que no vas a, para poder compartir esa pantalla de celular de Sonia, necesita tener los archivos ahí. Si no, Então, no puede. vou começar com meu celular. Si no, lo que puede hacer, entrar con el tuyo también y usar el tuyo solamente para compartir pantalla. Y seguís hablando con lo de Sonia, que está bien. Sim, Entra con dos, no hay problema, puede entrar con dos. muito bem. Agora sim. Recording in progress.
Está pronto. Lo único que vas a necesitar hacer es mutear el teléfono tuyo, el micrófono. ¿Tá? El de Sonia queda abierto y mutea el tuyo. Muy bien, hermanos. Gracia y paz de la parte de nuestro Señor Jesús Cristo. Vamos a orar para empezar nuestro repaso de griego de la clase 21, la lección 21 de nuestro libro. Damos-te graças, ó Deus, por este dia. Damos-te graças por sua palavra e também por conhecer um pouco mais do Novo Testamento grego. Dá-nos, Senhor, compreensão de los verbos, substantivos, los adjetivos e toda a gramática do grego, para aplicar sua palavra a nós outros e também a los demás. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Vamos passar para o vocabulário de grego. Para parágrafo 21, que diz: regrafê, escritura, reentolê, mandamento, ho kairos, tempo, temporada, um momento, reparabole, parábola, ho cronos, tempo, reorar, hora, alá, pero, gar, porque, eutus, imediatamente, e por lo tanto, entonces. Muito bem, então acá nós temos substantivo, adjetivo e preposição, e também uma partícula de negativa, de verbo de negação. Para parágrafo 21, 2. Os paradigmas a memorizar. Particípio perfeito ativo. Agora estamos chegando ao final de los particípios. E quedou-se para a lição 21, particípio perfeito. E sempre recordamos que particípio tem um prefixo K, depois do tronco de verbo, e antes de tronco de verbo, temos uma reduplicação. Muito bem. Então, os particípios perfeito ativo de lio, masculino, lelucas, perdão, lelucos, lelucotos, lelucoti, lelucotá. Feminino, lelucuia, lelucuias, lelucuiá, lelucuian. Neutro, lelucos, lelucotos, lelucoti e lelucos. Então, são os três gêneros, masculino, feminino e neutro, singular. E os casos. Então, os particípios são declinados. Plural de lio, particípio perfeito ativo. Lelicotes, lelicoton, lelicocin,
Lelicotás, feminino. Lelicuian, lelucuion, lelucuiais e lelucuiás. Neutro. Lelucotá, lelucoton, lelucocim, lelucotá. Então, essas são as formas para memorizar do paradigma LIO. Recuerda que a maioria dos verbos seguem o paradigma. Outros cambiam o tronco. Então, tem que prestar atenção em los verbos cujo tronco cambia. Parágrafo 21, 3. Paradigmas a reconhecer. Particípio perfeito médio, passivo ou deponente. Já conhecemos estas terminações de médio, passivo ou deponentes. Muito bem. Então, vamos ao singular de liô, médio ou passivo. Lelumenos, lelumenu, lelumenô, lelumenon. Então, os, o, on. Lelumene, lelumenes, lelumene, lelumenem. E, em, e, em. Se usarmos os artículos, será te, tes, te, tem. Neutro. Lelumenon, lelumenu, lelumenô, lelumenon. Então, tom, tu, to, tom. Plural. Lelumenoi, lelumenon, lelumenóis, lelumenus. Então, toi, tom, tois, tus. São os artículos. Plural. Feminino. Lelumenai, lelumenon, lelumenais, lelumenás. Então, tai, tom, tais, tas. Neutro. Lelumena, lelumenon, lelumenóis, lelumená. Então, tá, tom, tois, tá. Segue as terminações de los artículos, né? E sempre recordando que tem a reduplicação. Muito bem. Parágrafo 21, 4. Morfologia. É o particípio perfeito ativo se constrói a partir da quarta parte principal de um verbo, que normalmente tem uma reduplicação e uma capa añadida. Por exemplo, lelic, pisteuk, terapêutica. Então, as formas perfeitas, ativas e regulares usarão o tronco de sua própria quarta parte principal. Então, estude estes exemplos. Acuo, aquecuo, aquecuos, aquecuia, aquecuos. Então, participio nominativo singular, né? Então, tem os três gêneros,
masculino, aquecous, feminino, aquecuia, e neutro, aquecoos. Catabaino, parte principal. Catabenebeca, particípio nominativo singular masculino. Catabebecos, feminino. Catabebecuia, neutro. Catabebecos. Poiel, parte principal. Pepoica, particípio nominativo singular, masculino. Pepoicos, feminino. Pepoicuia, neutro. Pepoicos. Forma de verbo ercomai. Ercomai cambia o tronco do verbo. Parte principal. Elelista. Elelita. Particípio nominativo singular masculino. Elelucos. Perdão. Elelutos. Feminino. Elelutuia. Neutro. Elelitos ou elelutos. Muito bem. Então, essas são as formas de los verbos. Alguns verbos cambiam a forma da parte principal. Seguindo este parágrafo 21. Las terminaciones de los participios perfectos son diferentes de las formas del presente e auristo. E o masculino está com eco, pastor? ¿Está bien? Tiene, es bien poquito, pero creo que está bien. Se for possível, eu encerro de Sônia e sigo com este. Tá, puede ser, entonces, quizás. Então, vou cerrar com de Sônia e sigo com o meu. Buenas noches, profesor. Se escucha un poquito de eco, pero se entiende lo que usted está diciendo. Así es. Verdade, eu estou ouvindo minha voz, então vou arreglar só para uma pantalla de celular. Muito bem. Alguma pergunta hasta aí? La forma de los verbos de participio perfecto. Bueno, yo no tengo pregunta. Muy bien. Si tiene alguna duda, puede preguntar, sim, durante la exposição do repasso de grego, certo? Muy bien. Entonces, seguindo, parágrafo 21.4. Las terminaciones de los participios perfectos son diferentes de las formas del presente e auristo, en el masculino, e neutro, em que não se utiliza una nu. Por exemplo, lelucotos, não lelucontos. Então, não se utiliza una nu. Outro exemplo, comparar, por exemplo, luontos, presente, e auristo, lusantos,
Então, não se usa la nu. Por outra parte, as terminações ativas se parecem a los patrones de la tercera declinación, masculino e neutro, e la primeira declinação de feminino. Então, os particípios estão também com, seguem as declinações de la terceira declinação, certo? E que vamos também aprender mais, né? Já conhecemos a primeira de feminino, que termina com e, grafé, por exemplo. Também a segunda declinação, masculino e neutro, antropós e biblion, né? São exemplos de masculino e de neutro. Ambos pertencem à segunda declinação. Então, estas terminações de paradigma, de particípio perfeito ativo e médio passivo, seguem a terceira declinação. E queda-se a X, né? Não tem outras na quarta declinação. Em grego, tem as duas principais. A primeira, que diz respeito aos femininos, né? E a segunda, aos masculinos, e também neutro. E outros substantivos, né, que não se enquadram dentro da primeira, tampouco da segunda declinação. Então, estes substantivos seguem uma terceira declinação. É um grupo menor, verdade? Pero os particípios del perfeito seguem a terceira declinação, né? Com exceção do médio passivo, né? Que segue a segunda declinação. Muito bem. Então, é o particípio, como sucede com todas as formas perfeitas médias, passiva e deponente, não se usa uma vogal inicial com um infirro. Men, não homem, como é a forma de presente. Amém ou amém, que é a forma de auristo. Então, lilumenos. Então, não se usa a forma de presente, né? Homem. As terminações mismas, os e on, são terminações conhecidas de los adjetivos de la primeira e segunda declinação, como é o adjetivo agathos, né? Bom, bueno, né? Agathos. Seguindo, é o particípio perfeito, é a última forma do particípio dada neste livro. Há um particípio futuro em grego, pero só se usa 13 vezes em Novo Testamento, né? Então, este não vamos agora quedar com uma maior explicação, que é só uma referência. Parágrafo 21, no 5, página 150. Uso do particípio perfeito. Os particípios perfeitos são muito menos frequentes em Novo Testamento que os particípios presentes e auristo. Se usa em las mesmas três maneiras aprendidas antes, como particípio atributivo, substantivo e adverbial, né? Creio que acá pode quedar-se alguma dúvida, né?
Con los ejemplos y los ejercicios, pueden mejorar a compreensão. Quando se usa um particípio atributivo, ou substantivo, ou adverbial, certo? Vamos seguir alguns exemplos. O significado da forma do tempo perfeito, do particípio mesmo, comunica muito a menudo a terminação do acontecimento. E cujo caso funciona como um plusquamperfeito em espanhol. O perfeito expressa um estado resultante que a ação completa inicia. Aqui há exemplos de particípios perfeito, junto com o particípio presente e auristo, para anotar o contraste. Idontes de hoi, vos contes, togengonos e tongon. E depois de que vieram, ao ver, quando, outra versão, quando vieram los que apacentavam lo que havia passado, o cheiram. Certo? Outro exemplo, e fogão, es em, verbo principal, felgou, que é o cheiram, segundo a auristo, ativo. Hein? Idontes es um particípio auristo adverbial que expressa a mesma la vista do acontecimento antes de que se despenharam los cerdos, quando vieram, ou depois de que estes vieram. E dontes. Então, dontes é um particípio auristo adverbial. Hoi vos contes, de bosco, que é a forma do dicionário. Bosco é um particípio presente, substantivo, de ação característica, los que apacentavam. Quem? Los pastores. Togegonos, de forma de dicionário del verbo ginomai, é um verbo deponente. Particípio perfeito expressa um acontecimento, exorcismo de demônios, que se completou antes de que se despenharam los cerdos. Em este caso, se utiliza um plusquamperfeito em espanhol, lo que havia passado para comunicar é o particípio perfeito substantivo. B. Alguma pergunta hasta aí? Abseste, ton, uranon, aneogota, kai tus angelus tu teu. Vou completar, né? Anabai non tas kai catabai non tas epiton huion tu antropo. Outra vez. Obsesteton uranon aneogota kai tus angelus tu teu. Anabainontas kai katabainontas epi ton huion tu antropo. Vereis el cielo abierto. Verás, né?
los ángeles de Dios mientras suben y descienden sobre el Hijo de Hombre. Otra versión. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Hombre. Y otra, y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, para mayor comprensión, es bueno consultar más do que una versión. Ahí va, ahora sí volvió. Había congelado. Muy bien. Outro ejemplo, né? Anabai non tas e catabai non tas. Os dois são particípio ativo, né? Perfeito ativo particípio, masculino particípio plural. Um particípio presente, neste caso, significaria: vereis o céu aberto, mientras os ángeles estão subindo e bajando. Outra versão, vereis o céu e os ángeles de Deus subindo e bajando. Um particípio auristo significaria que a abertura é anterior à la vista, depois de que os céus se abrieram, pero não necessariamente que permanece aberto quando a visualização ocorre. Então, tem que compreender estas formas, né, do particípio perfeito, né, o uso do particípio perfeito. Exemplo C, página 151. Excelten ho tenecos. É o que havia morto, Lázaro, saiu. É o que havia morto. É o que havia morto. Né? Outras versões, né? Excelten, exercomai, tinecon, tinesco, eidon, ede, auton, te necota. Estes vieram que já ele havia morto. Outra versão. Le vieram já morto. Outra versão, estes viram que ele já estava morto. Né? Eidon, eidu, estes vieram. E tetecota, tinesco. Aqui é o mesmo verbo, tinesco, que é perfeito, tem os significados diferentes. Né? É o primeiro lugar se requer, é o sentido de plus qual perfeito, porque Lázaro não estava no estado de morto quando saiu da tumba. Ele havia morto antes, pero agora estava vivo. El perfecto expresa la finalización del evento de muerte antes de los verbos principal, pero no la continuación del estado resultante de la muerte. Então, plusquamperfeito em espanhol, igual. E o segundo exemplo é o estado de la muerte está a la vista. La muerte já havia ocorrido. E os guardias
enviados a romper las piernas de Cristo, vieram que já estava morto. O primeiro expressa um evento completo. O segundo se concentra em um estado resultante. Pois bem, os particípios médios, passivo e deponente se usam em la mesma três maneiras já discutida: atributivo, substantivo e adverbial. Todo lo que ha cambiado es que la voz del participio es media e muito mais frequentemente passiva e deponente. Para parágrafo 21, genitivo absoluto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, yo en realidad no entiendo muy bien eso de los ejemplos. O sea, no entiendo la diferencia de significado en esos dos ejemplos, en el ejemplo de Lázaro y el ejemplo de Jesús. De verdad que se me hace enredado esa parte. Sim. Então, quando ocorre perfeito, particípio perfeito, junto com particípio presente e auristo, tem que notar alguns contrastes, certo? Por quê? Como sucede a ação? Sempre tem um verbo principal. Ujú. Então, para a compreensão desta ação, tem que mirar os contrastes, que por exemplo, quando Cristo ressuscitou Lázaro, Lázaro estava morto, verdade? Ujú. Sí, Então, pero não continuou morto, agora estava vivo. exacto. Ujú. Então, na tradução que hacemos, tem que ser comparativa. Comparativa como? Qual foi o resultado da ressurreição de Lázaro? Quedou-se vivo. Ujú. Sí. Então, para uma maior compreensão, tem que usar várias versões, né? Ujú. Por exemplo, Reina Valera 60, né? Nueva tradução internacional, né? Então, e para uma compreensão maior, porque se formos fazer uma tradução literal, não tem sentido. Ujú. Aunque yo veo aquí que en el ejemplo C, ¿verdad? Dice, Sim, el que había muerto, refiriéndose a Lázaro, ¿verdad? El que había muerto. Pero en sim, el caso de Jesús, Jesús permaneció muerto, pero también pusieron, ya él había muerto. O sea, había muerto y había muerto. En los dos casos ponen había muerto, pero en un caso Jesús permanece muerto, pero en el caso de Lázaro estaba muerto, pero luego estuvo vivo, ¿no? Revivió. Entonces, yo no sé, es que como que, pero yo veo que en las dos traducciones se pone esa había muerto. Sin embargo, se então, entiende que Jesús quedó muerto, ¿verdad? Y se entiende que ya después, como si Lázaro salió, obviamente ya no estaba muerto. Pero lo que a mí, o sea, lo que me confunde es que en las dos traducciones se coloca exactamente igual, había muerto. sim. Lo que cambia Então, es lo que dicen los otros verbos. sim. Quando hace referência a Jesus Cristo, está fazendo uma referência muito simples, né? Não tanto profunda como está sendo com a referência de Lázaro, né? Então, na Reina Valéria usa essa expressão havia morto.
sim? Sí. Então, foi uma compreensão dos tradutores, né? Havia morto, né? É uma forma adverbial, um particípio adverbial, havia morto, né? Então, às vezes, queda-se com uma confusão mesmo, né? Porque estes contrastes não é muito fácil de Sí, compreensão. ya ves. No, no es fácil, ¿no? Não, No. não é muito fácil. É algo, por exemplo, qual o uso do particípio, né? É atributivo, é predicativo, é adverbial, né? Então, Ujú, ou melhor, é substantivo, né? Então, quando chega a ser um particípio adverbial, tem que usar uma cláusula de tempo. ujú, Uma cláusula de tempo queda-se em concordância com o verbo principal. ujú, O verbo principal é esse que dá as ordens. ujú, Então, quando vamos fazer uma tradução do participo adverbial, temos que tomar cuidado qual é o, o advérbio que vamos utilizar. ujú. Então, às vezes, nós outros temos que buscar em espanhol uma forma que pueda ser mais compreensível com o verbo principal, quando usa-se um advérbio. Mm, Porque o advérbio, de uma forma, ele cambia o verbo, sí, né? modifica el verbo, sí. Ujú, Modifica o verbo. Então, temos que considerar este contraste, né? Como vamos manter a o mesmo sentido. Então, esse sentido, vamos buscar um advérbio que pueda cambiar o verbo, modificar o verbo, pero não perder o sentido do verbo principal. ya, ok. Creio que com os exemplos, os exercícios, né, pode quedar-se melhor, sim. Pero eu explico que não é fácil, né? E mira que estamos terminando o particípio, Sí. né? Não vamos mirar mais na forma de particípio nem nas classes, pero são muito utilizadas. Ujú, Particípio está presente em muitas partes do Novo Testamento. Então, temos que tomar cuidado para uma maior compreensão, a fim de fazer uma tradução correta. E, às vezes, quando nos equivocamos, devemos, então, pensar no uso de las edições ou de las versões. ujú, Eu sempre estou com mais de uma versão quando vou estudar um texto. Temos que utilizar, por exemplo, 2, 3 versões para encontrar verdadeiramente qual é o sentido, certo? E isto pode nos dar mais profundidade, conhecimento, porque o idioma grego é muito rico, mm, né? Então, temos que buscar uma forma de compreensão em nosso próprio idioma, o espanhol, que chega mm, o verdadeiro sentido do grego. Agora, o grego é uma língua mais profunda, verdade? mm. Muito bem. O uso, agora é o parágrafo 21, Pastor relativo Gilberto, absoluto. Sim.
El hermano Gianluca tiene la mano levantada. Ah, pode hablar entonces, hermano. Yo Ah, lo sí, vi. buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Sí, Pastor, por ejemplo, nosotros utilizando los conceptos que tenemos en el curso, tanto gramaticales como de las palabras, nosotros pudiésemos hacer una traducción sin utilizar ya versiones de la Biblia que están traducidas. O sea, hacer una traducción directa. bueno. Ah, Por ejemplo, en los versículos que citaron tanto de Jesucristo como de Jairo, utilizando los conceptos que nos está dando el curso, ¿cuál sería la traducción correcta o la mejor traducción? bueno, ah, no es fácil hacer una traducción, ¿verdad? Porque Sí, una traducción, ela não é perfeita, exata, né? ok. Isto não significa dizer que no espanhol nossa tradução não está correta. Não, é que tem aspectos do idioma grego que são diferentes do nosso idioma, o espanhol, certo? Então, vamos fazer uma tradução idiomática. Claro que a melhor tradução é a tradução literal do texto. Quando, Exactamente. quando seguimos uma tradução literal, nós outros estamos conhecendo melhor o texto, certo? Correcto, correcto, Então, correcto. primeiro, hacemos uma tradução literal, pero nem sempre é possível Sí, fazer uma tradução literal, porque queda-se sem sentido, sí. né? Quando Bueno, por lo menos utilizamos, disculpe, pastor, por lo menos la versión Reina Valera, la que utilizamos, la del año 1960, el método de traducción utilizado en esa Biblia fue el literal, el que está usted mencionando ahorita. De hecho, hasta não, el día não, de hoy, pues en el idioma español es quizás la versión más utilizada. Claro, hay sim, versiones más recientes, hay otras traducciones, pero utilizan el método dinámico que se asemeja más a una interpretación que a una traducción como tal. Por eso es que hay ciertas variaciones en versículos cuando uno las lee en estas versiones más recientes. Ahora, bueno, una de las motivaciones que hemos tenido para estudiar el griego o estudiar este curso de griego es para las personas pues que tenemos la responsabilidad de enseñar, irnos más al concepto original o en este caso a la idea original que Dios plasmó en su palabra. sim. Por eso la pregunta era si con el curso tenemos las herramientas para hacer una traducción literal directa o es necesario utilizar tanto traducciones literales como dinámicas para tener una mejor idea de lo que es el concepto bíblico que se está estudiando. Só um instantinho. Agora, muito bem. Sempre seguimos a tradução literal. Esta também é a preocupação de los tradutores de Reina Valéria, como de outras, certo? Sí, correcto. E já temos uma versão de Reina Valéria mais recente. Sí, creo que el año 2020, algo así. Perfeito. Então, nós outros vamos adquirindo maior compreensão à medida que nós outros vamos usando as versões, né? Então, nós outros estudamos o idioma grego, a gramática do grego, e também partimos para estudar
las diferentes versiones, porque alguns já pensaram a respeito de uma maior compreensão do idioma. Alguns linguistas queiram se mostrando que uma tradução literal, às vezes, é uma tradução muito radical, muito extremada. Também uma tradução muito livre é outro extremo. Temos que buscar uma tradução mais idiomática, que está em meio, né? Mientras por lo menos una versión, una traducción que usted utilice, pastor, porque por lo menos las versiones intermedias que hoy en día se citan mucho, está la que llaman lenguaje actual. Não, hay esta otra. não é média, esta não é média, esta é muito livre. Muy libre. Ah, ok. Esta é muito livre. Okay. Por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje. Hay otra que le dicen lenguaje tradução sencillo muito también. livre, muito livre. Okay. Né? Então, a Reina Valéria está buscando mais uma tradução idiomática, não tão literal. Quando hacemos a tradução, temos uma tradução literal, verdade? Okay. Agora, este uso do particípio perfeito, né, tem a ver com a forma atributiva, substantiva ou adverbial. O uso deste advérbio deve ajudar na compreensão da ação que está passando. Qual é a ação principal do verbo? Então, não é fácil fazer uma tradução literal. Temos que compreender mais para entender qual é a ação do verbo principal, porque o advérbio pode modificar o verbo. Profesor Gilberto, quizás Sí. Lo que hace el traductor en primer momento es una traducción literal, luego él tiene que hacer una acomodación al idioma para que haga sentido al que lee. Sí. Y esto no resulta en una interpretación, como observaba el hermano Gianluca, sino más bien de una manera que la traducción pueda comunicar con fidelidad al idioma receptor lo que dice el texto bíblico, porque una traducción literal se convierte en algunas veces, en algunos momentos, incomprensible a un idioma receptor, ¿no? Por eso que no hay una traducción perfecta, ¿no? Es un ejercicio muy intenso del traductor para ser lo más cercano al texto original. Pero en que hay distancias lingüísticas, entonces es forzado muchas veces a hacer esta acomodación, ¿no?, al idioma receptor. Por eso es una traducción idiomática, en el sentido de que se acomoda al idioma, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, pastor. Mi professora de linguista, essa sempre enfatizava um estudo das versões, porque algumas são livres demais. Urgem do texto, né? E outras são mais literais, né? Estão mais próximas do texto, porque então vamos fazer primeiro, antes de mirar as versões, todos os estudantes, né, que estão aprendendo grego devem primeiro fazer a tradução, certo? Com o que sabe, com as ferramentas que tem recebido do curso. E depois
mirar como este livro mostra, né, que outras versões, né, têm o uso de los advérbios, né, de uma forma mais compreensiva, né? Isto ajuda na tradução. Que tradução o senhor vai seguir, por exemplo? Por exemplo, eu me gusta ler a Bíblia na linguagem de hoje, mas para predicar, eu uso Reina Valera, né? Uma tradução mais literal, mais próxima do texto, né? Esta é uma discussão de um grego avançado. Pastor Marcos, Mercado está dando nesta lição com o uso do particípio perfeito, né? E esses exemplos, como um grego mais avançado. Por quê? Vamos usar este particípio na tradução do grego para predicar a palavra. Vamos usar. Temos que compreender. Então, aí deve haver um esforço de nossa parte para compreender estas coisas, né? O vocabulário, né? La, las declinações, hasta são mais fáceis de memorizar, mais compreensíveis, né? La mudança, o câmbio de los verbos, na forma principal, né? Que formam os verbos de particípio, também é mais fácil compreender. Agora, quando hacemos o contraste, né, de três tempos verbais, como diz, né? Exemplo de particípio perfeito junto com o particípio presente e auristo para notar o contraste. Uma sugerência de minha parte é que o auristo é um tempo completo, certo? Então, uma ação de auristo é uma ação completa. O auristo significa completo. Então, aquela ação do verbo auristo é a ação principal, né? Em uma oração. É a ação porque a qualidade de um tempo auristo é de ação completa. O, 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 o particípio presente, né, tem mais com uma ação contínua, né? Não é uma qualidade como o auristo de tempo completo, né? É uma ação que ainda está em processo, não cambiou, não encerrou particípio, é uma ação mais contínua. Então, creio que a qualidade, quando miramos os tempos verbais, as qualidades de los tempos, vamos compreender melhor, né? Então, se estamos, por exemplo, usando o particípio indicativo ativo, que significa? Particípio o presente do indicativo ativo. É uma ação de ato. Foi hecho, né? Então, o presente do indicativo, porque o indicativo tem uma expressão de uma ação de ato, de verdade, né? Depois vamos compreender em outras lições a respeito do substantivo, Subjuntivo. substantivo, graças. Então, que é uma dúvida. A qualidade de um substantivo é uma dúvida. Então,
À medida que vamos compreendendo mais as qualidades de los tiempos verbales, maior nossa compreensão, certo? Então, acá estamos trabalhando mais com o perfeito, né? Do espanhol, que é um tempo que requer maior compreensão para usar, porque normalmente não se usa o qual perfeito, né? Plus qual perfeito. Muito bem, irmãos. Vamos chegando ao final desta classe, pero não chegamos no uso do relativo absoluto, né? Parágrafo 21 no 6, e tampouco também o uso perifrástico. Pero eu pido a los hermanos para ler, certo? Ler novamente estes parágrafos, né? 21 no 5, 21 no 6, 21 no 7, e fazer os exercícios, porque à medida que vamos fazendo o exercício, e podemos também mirar se as respostas são corretas, porque o final do livro tem as respostas, né? Então, pode fazer sua própria avaliação, se está compreendendo perfeitamente, né? Agora, tem que ter um pouco de paciência também consigo mesmo, né? Porque vamos compreendendo pouco a pouco, certo? É importante que siga estudando, siga ah, usando as formas, porque eu não sei se quando terminar este livro vamos ter um grego mais avançado. Agora estamos falando de um grego mais avançado, certo? Quando discutimos estas traduções. Sim? Alguma pergunta? No, hermano. Muito bem. Então, vou pedir ao pastor Lucas para orar, para encerrar isso, e pedindo também da direção de Deus para uma compreensão maior. Deus, o Espírito Santo foi quem inspirou as Escrituras, e Ele está com nós outros para dar-nos compreensão das Escrituras também, verdade? Amén. Pode Amén. orar, pode orar, pastor Lucas. Bendito Dios, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, Señor, porque tu palabra dice que usted produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en este momento, Señor, pues nos hemos dispuesto a apartar un poco de nuestro tiempo para estudiar, Señor, el idioma en el cual tú dejaste escrito el Nuevo Testamento. Te damos gracias por cada uno de los profesores, por el profesor Mercado, por el profesor Gilberto, por el hermano Mauricio, que nos facilita también las clases. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a tener entendimiento y comprensión de estos conceptos que son técnicos, Señor, pero que son importantes, Señor, que nosotros dominemos para un mejor estudio de tu palabra, Señor. Te Amén. bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amém. Muitas graças. Deus lhe bendiga. Gracias. Gracias, profesor. Bendiciones, hermanos. Nos estamos viendo. Chao, chao. Bendición. Amén. Chao, igual. Dios les bendiga. Amém.